Boa tarde, gente. Meu nome é Helena Meu nome é Davi. e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre como a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro no Carnaval de 2023, gastando pouco. Bom, então eu vou começar falando sobre a primeira coisa, que é a saída da nossa cidade para o Rio de Janeiro. Eu saí de Itajubá e fui para o Rio de ônibus. E uma coisa que eu fiz para economizar foi pesquisar antes a passagem de ônibus, ficar vendo os melhores dias. Já conversei no meu serviço que ia ter uma semana que no carnaval que eu ia. E aí, quando eu fui olhar, eu vi o melhor dia, tava saindo por R$ 90 o dia que eu ia, sendo que tinham dias que saíam por 130. Então, essa já foi já é a minha primeira dica. Perfeito. É, Em segundo lugar, uma coisa que aconteceu com a gente é que a gente só optou para ir para o Rio de Janeiro porque eu tenho um parente lá. O meu irmão ele morava lá, hoje ele acabou mudando, mas no tempo que ele morava lá a gente optou, vamos fazer essa viagem porque vai ficar mais barato mesmo pelo fato de que a gente tem um parente lá. A gente acabou pagando uma taxa por conta de uso da casa e tudo, e energia, né? Mas foi uma taxa bem barata. O meu irmão ele cobrou R$ 100 do casal. Então é uma coisa que a gente já estava esperando também fazer uma contribuição. E acabou que não saiu muito dos nossos custos. R$ 100 para ficar os 10 dias. Então foi no total a gente pagou R$ 100 para ajudar assim com a limpeza. Outra coisa que a gente fez foi em eventos grátis. Então, como era o carnaval, a gente foi bastante em bloquinho e bloquinhos de rua. A gente não foi em festas pagas para entrar. E a gente também fez alguns roteiros para conhecer a cidade com locais que eram de graça. Ou a entrada era muito barata, tipo R$ 5. Então era algo simbólico. Isso ajudou bastante, porque a gente conheceu muita coisa da cidade. A gente foi em muitos pontos turísticos também, sem pagar nada ou pagando muito pouco. Isso. E uma coisa que a gente fez também era tentar casar alguns eventos com outras coisas. Então a gente queria conhecer um negócio e aí passava um bloquinho lá perto daquele lugar. Então a gente já aproveitou e fez um roteiro que passasse nesse lugar e a gente também aproveitasse o bloquinho. Então, porque dessa forma ou você gasta menos no transporte, né? Ou então você já aproveita mesmo o dia mais, né? Então isso é uma ideia muito boa. E falando de transporte, né, a gente optou por usar majoritariamente o metrô. Durante o carnaval, o metrô ele tem um horário de funcionamento excepcional. Então ele funciona também durante a madrugada. E foi uma coisa que ajudou bastante a gente, porque o metrô lá era quanto? 6h20 ou era 4 e pouco? 6 e pouco. 6 e pouco. E aí isso fez a gente conseguir viajar a cidade inteira, praticamente, os lugares mais turísticos, né? O metrô lá não passa pela cidade toda, mas os principais lugares ele passa. E a gente acabou viajando sempre com esse mesmo preço. E, e outra coisa também, ainda falando do transporte, a gente não ficou pegando o metrô para ir de um lugar muito próximo para outro. A gente geralmente andava a pé quando você já pega um metrô para ir para o lugar específico que você quer ir. Então, tipo, você pegou um metrô para ir para o centro e aí você quer ir para Copacabana depois, aí você vai a pé mesmo. Durante o carnaval a cidade ela é um pouco menos perigosa, é mais furto que tem, né? Então acaba que tem muito movimento na rua e é mais fácil de andar. Isso. Outra coisa nesse sentido foi que a gente pesquisou bastante todos os lugares que a gente queria ir. A gente fez tipo uma lista de pontos turísticos e aí depois a gente casou. Então, o que ele já falou, mas só reiterando, que a gente foi lá, fez uma lista de tudo, viu o que era mais próximo, pegou um dia para fazer tal coisa. E aí muitas coisas a gente foi a pé porque era próximo. Aí também falando um pouquinho sobre comida, a gente optou ou por comer em horários específicos, não ficar comendo em vários horários, fazendo várias refeições, e aí casar esses horários específicos que a gente teria mais fome com coisas que a gente já queria comer. Então, se a gente queria muito provar um lanche, a gente já deixava esse lanche para provar num horário que a gente teria fome. E aí a gente também fazia bastante compra em supermercado, quando a gente achava que a gente ia ficar com fome em casa. Então isso ajudou bastante. Bebidas, por exemplo, a gente acabou optando por comprar no supermercado, ao invés de comprar nos bloquinhos. E aí a gente levava na mochila mesmo. Perfeito.
E por fim, falando das praias, né? Nas praias a gente optou por ficar andando com dinheiro físico mesmo, porque os vendedores ambulantes, eles vão aceitar o dinheiro que você tiver. Então eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Teve uma coisa que a gente fez, que era um cara que estava querendo vender uma esfirra. Uma esfirra só, ele estava querendo vender a R$ 18, se eu não me engano. E eles também aumentam muito o preço, porque tem gringo e é o carnaval e tudo, né? Aí eu peguei e falei pra ele que eu tava querendo comprar duas a 6. E aí eu tinha só R$ 6, e ele me vendeu as duas a R$ 6. Tipo, eles vão aceitar o preço que você tiver. E aí você pode até ter mais dinheiro dentro da mochila e tudo, mas você apresenta especificamente o tanto que você espera pagar por aquilo. Sim, e preferencialmente no período do final da tarde, eles já estão querendo vender ou finalizar o expediente deles. Então pode ajudar também. Uma coisa que aconteceu com a gente foi que a gente queria comprar um chamate com suco de limão. E aí o vendedor já estava querendo esvaziar, né, as cumbucas que ele tinha, então a gente pagou um, mas ele acabou tipo dando 2, 3 copos pra gente, porque ele já queria ir para casa e terminar o expediente. Exato. E aí, pra finalizar, né, só pra terminar com chave de ouro, a gente fez um roteiro, igual a Helena falou, em que a gente saiu da casa do meu irmão a pé. Ele mora, como eu falei, no Flamengo, e a gente fez esse roteiro pegando vários lugares turísticos, Palácio Catete, alguns outros lugares, e terminando lá no Museu da Manhã. Então, é uma coisa que vocês podem fazer também, assim, de tentar fazer essa caminhada a pé, colocando lugares turísticos no meio para não parecer que andou muito, né? Porque de fato a gente andou quase 5 quilômetros. Se fosse só para sair da casa dele até o Museu do Amanhã ia ser isso, a gente acabou colocando alguns pontos turísticos e aí parece que a caminhada ela fica menor por conta disso. Sim, conforme você vai parando, vai tirando foto, a gente foi naquela escada de Selário, e Claro. então a gente precisou esperar um pouquinho para tirar foto, então o roteiro ele fica mais leve porque você vai fazendo coisas, você vai andando, vendo o que tá acontecendo, né? Então foi bem legal isso. Muito bom. Gente, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, aproveitem as dicas. A gente curtiu muito esse carnaval no Rio de Janeiro. A gente tava com medo de gastar muito, de ser roubado. Então, uma das dicas também de levar dinheiro físico. A gente também já tinha meio que os planos, então a gente não levava muitas coisas. A gente só levava o que a gente ia precisar mesmo. Ajudou também, que a gente tava com medo de ser roubado. Andar com pochete também ajudou bastante. E a gente ia sem muitas coisas, ajudava também com esse roteiro, porque quando você vai cheio de mochila, cheio de casaco, guarda-chuva, enfim, sapato, um monte de coisa, chapéu, você acaba cansando mais. Então, como a gente já ia meio que só com a roupa do corpo e uma pochete, a gente aproveitou mais a viagem, ficou menos cansativa. Uma última dica também, quando a gente foi nas praias, a gente geralmente procurava um casal, alguma coisa que a gente achasse Uma que era família. uma família, que era mais tranquilo, pra gente deixar uma bolsa com eles e a gente poder entrar dentro da água, por exemplo. É, então isso ajudou bastante também. E também ter medo, gente. O meu irmão, como eu disse, né, ele já morava lá e tudo, a gente foi num bloquinho, o primeiro bloquinho que a gente foi, ele foi furtado e a gente que já estava mais esperto, a gente não foi, né? Porque eu acho que a pessoa fica muito relaxada às vezes e aí ela perde esse medo de estar sempre querendo Ele proteger as já próprias morava coisas. na cidade, às vezes não tinha acontecido nada em anos, então acaba que a pessoa abre um pouco a guarda, porque acha que, já moro aqui, nunca aconteceu nada, e a gente, como foi com muito medo, a gente estava sempre muito precavido, sempre, né, guardando tudo, não levava, já avisava a família, ó, vou sair tal horário e vou voltar em casa tal horário, então, tipo, provavelmente não vou levar o celular. E a gente até pediu para outras pessoas que estavam com o celular tirar foto pra gente, mandar no nosso WhatsApp. Então isso foi também uma forma que a gente conseguiu de ter algumas lembranças. E para finalizar agora, eu acho, uma coisa assim que a gente também fez foi fazer amizade com as pessoas de lá. Então, eu queria muito fazer um tererê no cabelo e a moça comentou que quando ela via que era pra gringo, ela cobrava mais. E aí, quando ela percebia que a pessoa era gente boa, ela fazia até um desconto. Então, a gente conversava, a gente se mostrava mais aberto. A gente também falava que era estudante, então eles já meio que se compadecem um pouco da nossa situação, que a gente não trabalha, né? Não tem renda fixa. Então, tipo, foi isso. Chique. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.